Meu amigo vascaíno, o Vasco anuncia oficialmente mais um reforço. Mais reforços deverão chegar até sexta-feira. O Vasco da Gama segue firme aí no mercado, tentando trazer mais jogadores. Mas esses jogadores estão no nível de Vasco da Gama? Estão no nível daquilo que foi prometido para você, torcedor vascaíno? A gente vai falar muito sobre essa situação, sobre a situação de reforços, situação de treinador, e a gente vai questionar aqui, Josh Wand, where is the money? Onde está o dinheiro dessa SAF? E, obviamente, a gente vai falar muito aqui sobre o jogo contra a equipe do Botafogo, jogo importantíssimo para as pretensões do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. Encarecidamente, eu peço a você, torcedor vascaíno, para se inscrever no nosso canal. Não custa nada, certo? Nos dê um voto de confiança, principalmente você que está insatisfeito com o atual momento que o Vasco da Gama vivencia. Deixe o seu like ou o seu dislike, ativem o sininho. Lembrando que na descrição deste vídeo e fixado nos comentários estará o link do canal Seita Vascaína, onde a gente vai fazer a nossa live na parte da noite, às 21h30, pois o canal principal do Laureano está aí com problemas referentes à justiça. Então a gente não consegue fazer live. Bom, o seguinte, vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Botafogo. Momentos distintos. Botafogo vive a situação da liderança do campeonato. O Vasco ali brigando mais uma vez para não ser rebaixado. E o Vasco vai ter dificuldades nesse jogo aí. Uma defesa muito sólida do Botafogo, só tomou 7 gols na competição. O Botafogo evoluiu muito do Carioca para cá, talvez seja a equipe que mais tenha tido evolução no Brasil, e a realidade mudou. O Botafogo não é aquele time que tomou aquela goleada para o Vasco da Gama. Hoje, no treinamento, Capasso treinou, recuperado, o Pedro Raul também, Pedro Raul que deve começar no banco, o Capasso deve brigar ali com o Miranda por uma vaga na equipe titular. E o seguinte, é vencer ou vencer. O Vasco está com 9 pontos. Caso o Cuiabá perca e também o Goiás tropece, o Vasco pode, através de uma vitória, sair da zona do rebaixamento. Bem, meus amigos, situação aí envolvendo o treinador. E agora vai começar o meu questionamento. Aonde a 777 Partner está colocando dinheiro, certo? O Vasco fez a negociação com o Rogério Ceni. O Rogério tinha pedido aí 600 mil reais por mês e garantias de que iria ter carta branca para fazer o que quisesse. Aí existe um grande problema. Grana. A 777 Partners está vendo primeiramente se o William Batista vai vingar para ser o treinador do Vasco da Gama. E há chances do William Batista ser efetivado como treinador caso o Vasco da Gama vença o Botafogo. E se perder, Laureano, aí a gente perde mais uma semana de trabalho. Amadorismo dessa empresa fajuta. Há uma resistência aí por parte da imprensa, certo? Que não gosta do Rogério Ceni, certo? O Rogério Ceni é muito ríspido nas coletivas e principalmente aí de empresários, né? Porque treinador sério
aquele Caxias, né, que não aceita ordens, não é muito o perfil da 777 Partners. Então, eu espero o seguinte, que quem está à frente aí dessa decisão de deixar por mais uma rodada o William Batista sob o comando técnico do Vasco, que tenha responsabilidade após o jogo contra o Botafogo, se a vitória não vier, de vir a público e efetivamente dar uma satisfação para o torcedor vascaíno. Sobre a situação aí de reforços aí, o Vasco anunciou o Serginho e oficialmente, conforme a gente falou ontem, Maicon, novo zagueiro do Vasco da Gama. Tanto o Serginho quanto o Maicon vão chegar para ser reservas. Pouco vão acrescentar no time do Vasco da Gama. Serginho, porque a gente tem o Gabriel Peck, que é titularíssimo. O Maicon, porque, na teoria, o titular é sim o Capasso, que foi contratado aí por $1,5 milhão de dólares. Então, cara, acrescenta o que essas contratações? Daí, trazer contratações para poder compor o elenco é complicado. Mas o Vasco da Gama deve anunciar mais uma contratação até sexta-feira, que é o Gary Medel, que chega segunda-feira aqui no Rio de Janeiro para fazer exames médicos aí. Com certeza vai passar nos exames médicos e vai ser aí apresentado. O anúncio deve ser aí já na sexta-feira, até sexta-feira, o jogador já deve ter aí uma posição oficial aí do Vasco. Contrato de 18 meses aí. 1 ano e 6 meses aí para o jogador de 35 anos, certo? Bom, o seguinte, sobre Rodrigo Salazar. Lembram que o Laureano disse que teve um jantar essa semana entre os representantes do Vasco da Gama e do atleta? Pois é, daí o Paulo Brax vai jantar para mendigar, para falar que tem interesse na contratação, mas que o Vasco só tem dinheiro para trazer o cara por empréstimo. Ah, meu irmão, para pagar mico, aí o que acontece, né? O Vasco manda uma proposta lá para o Schalke 04 por empréstimo. O Schalke falou, não, só aceito só vender, bate o martelo aí, 10,5 milhões aí de euros. O Vasco não tem dinheiro. Aí, entra o São Paulo na negociação, o Vasco vai tomar, ó, tô até aqui de chapéu. O São Paulo não tá dando para entender como que essa SAF está se comportando. Enquanto isso, o Vasco aí pleiteia trazer um jogador que está mais gordo, que está com a cara mais inchada que o Laureano, que é o Lucas Prato, e também pretende aí trazer um jogador lá do Eibar, cara, Gustavo Blanco. Ah, mano, tá de sacanagem. Não foi para isso que o Vasco foi vendido, não, gente. Pô, essas contratações tão fajuta. Porra, treinador aí sem experiência. Cadê milhões entrando? Porra, treinador de ponta. Porra, time galáctico. Tá difícil, cara. Tá difícil. Eu te faço uma pergunta. O Laureano tá reclamando à toa? Vamos comemorar. Chegou o nosso bravo Maicon. Ah, gente, tá difícil. De noite, às 21h30, lá na Seita Vascaína. Link na descrição do vídeo e também fixado nos comentários. Te espero lá para nossa live tradicional. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!